Pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 11 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, vem nos dar sabedoria, vem nos dar entendimento da Tua palavra, vem falar conosco através dela. Vem nos dirigir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga revelações dos céus. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro título do capítulo 11 diz assim: Jesus prega nas cidades. Verso 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus tinha acabado de dar aos discípulos as instruções sobre que eles iriam curar enfermos, ressuscitar mortos, que eles não deviam se proverem nem de ouro nem de prata. Jesus tinha admoestado eles sobre eles terem que enfrentar pessoas poderosas, serem açoitados, serem entregues pelos próprios parentes, pelas próprias pessoas da família deles. Mas Jesus também tinha falado sobre eles serem cuidados pelo Pai Celeste, do fio de cabelo até a planta dos pés, eles seriam cuidados. Jesus também instruiu eles sobre eles terem inimigos que seriam da própria casa deles, sobre eles terem que perder a vida deles para eles poderem encontrar a vida eterna. E Jesus também falou sobre eles, as pessoas que recebessem eles, o galardão que elas teriam. Então, Jesus, depois de dar todas essas instruções, falar sobre todas essas coisas que nós meditamos ali no capítulo 10, ele partiu dali, de onde estava, e foi ensinar nas cidades dos seus discípulos. O segundo título do capítulo 10 diz assim: João envia mensageiros a Jesus. Verso 2 do capítulo 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que nós acabamos de ler? Que João, ouvindo falar de todas as coisas que Cristo estava fazendo, quis confirmar com Jesus, vamos dizer assim, se Jesus era realmente o Messias que eles estavam esperando. Jesus respondeu aos discípulos dele que era para eles apenas falarem para João o que eles estavam vendo e ouvindo. O que eles estavam vendo e ouvindo? Que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados. Infinitos milagres que Jesus estava fazendo. E terminou dizendo, como se desse um puxão de orelha: E feliz aquele que não achar-se nele motivo de tropeço, motivo de se questionar se ele era o Filho de Deus ou não. Então, finalizando aqui esses versos, nós vamos parar no verso 6. Eu entendo que parecia que Jesus estava dizendo no final que João estava tropeçando, caindo, pois estava duvidando de que ele era o Filho de Deus. Sendo que no batismo de Jesus, quando Jesus foi para ser batizado por João,
João disse que ele não era digno, que Jesus era superior a ele. E ele era quem precisava ser batizado por Jesus, e não o contrário. Agora que João estava em um cárcere, preso, foi como se João estivesse duvidando daquilo que ele próprio tinha confessado na ocasião do batismo de Jesus. Eu imagino que Jesus pode ter até ficado sem entender por que João estava questionando aquilo, mandando questionar aquilo. Eu digo assim, ele como ser humano, como Deus, ele sabia de todas as coisas, ele sabia que isso ia acontecer, mas como ser humano ele poderia estar até sem entender. É aquele tipo de situação que nos pega de surpresa, que pessoas que nós nem esperamos nos fazem questionamentos que nós achamos que elas têm certeza daquilo. E às vezes vem pessoas nos perguntar coisas que nós acreditamos que para elas são óbvias, né? Porque eu acredito que Jesus, como humano, poderia pensar que para João era óbvio que ele era o Messias. Que possamos meditar neste dia, nesses versos, e que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo possa falar com você através do que nós acabamos de meditar. Vamos fazer nossa oração em cima do que nós acabamos de ler. Senhor, que nós possamos te confessar como nosso único e suficiente Salvador todos os dias da nossa vida. Nos dias bons, que possamos reconhecer que Tu és o nosso Salvador. E nos dias difíceis, que possamos reconhecer mais ainda que pela Tua graça, pelo Teu amor, é que estamos vivos. Em Teu nome oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Se você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, como Filho de Deus, faça uma oração reconhecendo isso e recebendo Ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador. E mesmo nos dias difíceis, nos dias em que você estiver passando por dificuldades, não deixe de crer nisso, que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Medite nessa palavra e retenha o que for bom e que o Senhor Jesus te abençoe.